Olá, segunda-feira última eu fiz uma aula para os meus alunos de terceiros anos, alunos que estão muito ansiosos pela formatura e em geral a gente não consegue prender mais a atenção deles. Isso que nós estamos ainda no final de outubro, né? E as aulas se encerrarão lá pela metade de dezembro. Mas de qualquer maneira, o exercício que eu propus prendeu a atenção deles e me surpreendeu. Foi o de pedir para cada um deles uma definição de amor. E depois eu as coloquei no quadro. Isso lembra muito Matteo Lippmann, né? O método dele de pedir para as crianças suas opiniões, depois colocá-las no quadro, lado a lado, identificando o nome de quem deu a opinião, né? Para estimulá-las a ter opiniões próprias. Embora a filosofia não resida apenas nisso, né? A ideia é mais do que opinião, é ser capaz de justificar. E nesse exercício para jovens de terceiro ano do ensino médio, eu fiz a mesma coisa que Matteo Lippmann faria com crianças, mas fiz com adolescentes ou jovens adultos, né? Coloquei as respostas que eles entendiam, mais apropriadas para a questão que é o amor. Expus para eles que o método socrático não é um método que promete respostas definitivas, mas de qualquer maneira há bons efeitos na aplicação desse método, né, na busca de definições e perguntando para as pessoas, né? E um desses efeitos é que você observe o quanto é difícil mesmo você chegar à resposta. Depois você observar o quanto de humildade nós temos que ter, porque uma pessoa pode ter uma resposta que nos ajude a chegar mais perto da verdade do que a nossa própria resposta, né? Então você se torna tolerante, sendo capaz de escutar o outro, né? Entre as respostas que surgiram a questão do que é o amor, eu gostaria de ler algumas. Alguém falou que o amor é um tipo de apego. E tal como Sócrates faria se estivesse vivo, eu procurei questionar. Por exemplo, histórias que a gente ouve por aí, pela internet, de pessoas familiares que preferiram realizar eutanásia nos seus parentes para poupar o sofrimento deles, né? Será que eles não estavam ali expressando um gesto de amor que não teria nada a ver com apego? Pelo contrário, o desapego, né? Provocar a morte da pessoa para que as dores cessassem, né? Outro aluno fala da ideia de que o amor tem a ver com proteção. E aí me lembrou a questão de uma mãe que foi à delegacia de polícia prestar queixa porque seu filho estava envolvido com algo ilícito, né? E, portanto, a mãe é que acabou sendo responsável pela prisão do filho. Então, se você pensa que o amor é cuidar, o amor é proteger, nesse caso a mãe ela não amava o filho ao querer tirar ele daquela vida de crimes, né? Você poderia pensar, bom, a mãe não protegeu o filho, levando, né, a polícia. Você pode pensar também que o amor tem a ver com isso, né, de muitas vezes submeter alguém a ser preso, né, em função dele largar aquela vida de crimes, né? Que mais? A ideia do amor como cuidado, né? Quando um filho cresce e vai morar sozinho, bom, já não tem mais o cuidado dos pais, mas nem por isso os pais deixam de cuidar dele, né? Tem outras questões ligadas, por exemplo, ao amor entre dois seres, né? Existem religiões onde é permitido o casamento, né? Um homem ter mais mulheres, a muçulmana e a mormon, né? Não é que a gente vai concordar com essas respostas, ou não é que a gente vai concordar com essas críticas. É esse exercício de criticar, de questionar, é que faz a nossa mente tentar enxergar essa questão, essa e outras questões, né? Sob uma nova perspectiva, né? Talvez tentando enxergá-la de modo quase com 360 graus e não apenas aquele ponto de vista que estamos acostumados, né? Bom, enfim, surgiram diversas outras definições muito interessantes. A ideia do amor como não pedir nada em troca, né? O amor como um sentimento puro, ingênuo, né? É curioso esse ponto de vista da ingenuidade, porque muitas vezes você diz que ama alguém, mas
E o que está na tua mente, antes de tudo, é, enfim, ter uma relação sexual com aquela pessoa, né? Então, portanto, não seria apenas uma relação sem pedir nada em troca, você estaria pedindo alguma coisa em troca, né? Um outro ponto disso interessante, eu quis apresentar, é o meu, né? A ideia de que no amor ou na expressão do afeto, você deseja estar cercado pela outra pessoa, né? E lembrando um filósofo antigo escocês do século XVIII, David Hume, que diz que nada, bom, relembrando uma teoria que é anterior a ele, de Aristóteles, né, de que nada está na nossa mente que não tenha passado pelos sentidos. Ora, relembrando Hume e Aristóteles, a gente poderia perguntar por que nós temos esse desejo de estar cercado, de estar abraçado por outro ser, né? Que me parece que é uma característica central da ideia de amor, né? De que outra experiência nós trazemos esse desejo? Deve haver uma outra experiência anterior onde estávamos cercados, né? Abraçados, até de uma forma muito mais prolongada, né? Que teria sido então um modelo, né? Uma memória que volta e meia nos afeta, e provocaria esse desejo de novamente estar cercado, abraçado por alguém, né? E em algumas turmas aparecem alunos dizendo, bom, talvez o período fetal, né? Você está cercado pela mãe, você está cercado por outro ser. De qualquer maneira, para que eu chegasse a essa resposta, eu não tenho nenhuma não tenho nenhuma garantia de que essa seja a resposta, né? Eu também não tenho o direito de achar que é a resposta. Mas pelo menos me parece que eu só pude chegar a essa resposta a partir do momento em que eu observei outras perspectivas, outras respostas sobre a questão que é o amor, né? Isso valeria para diversos outros assuntos que os filósofos investigam, que os cientistas investigam, né? A minha proposta nas próximas aulas é que nós continuemos com esse exercício. Os alunos gostam muito de ler as suas opiniões ali estampadas no quadro, né? E eles compreenderam a ideia de que existe um método socrático de tentar observar a fraqueza nos nossos argumentos, não para destruí-los, mas para construir e oferecer argumentos mais sólidos, né? Acho que isso é positivo numa aula de filosofia.